Então, gente, boa noite a todos e a todas. A gente está dando início à nossa quinta reunião ordinária do colegiado do IFSC Campos Canoinhas. Essa reunião que ocorreria no dia 28, se eu não me engano, né? A gente antecipou para o dia de hoje, né? Em razão aí da urgência de um dos pontos da pauta, né? A gente optou por antecipar a reunião para não ter que fazer mais uma extraordinária, né? Aí, caso a gente necessite, a gente convoca uma extraordinária, tá bom? Mas daí, dessa forma, a gente tenta otimizar também um pouquinho o tempo dos conselheiros, caso não for necessário, tá? A princípio, então, a reunião de hoje, né, nós temos apenas 2 pontos. A nível de informes, a direção geral não tem nenhum informe para trazer, né? A única questão que eu vou trazer aqui, então, é aproveitar o espaço, né, e a data para desejar um feliz Dia dos Professores para todos os profissionais da educação do IFSC Campos Canoinhas. Amanhã é dia 15, né, Dia do Professor. A gente não faz feriado nesse dia, né? Então a gente trabalha pelo nosso calendário acadêmico, né? E aí geralmente a gente faz o feriado lá no dia do servidor, que está se aproximando também, né? Do servidor público. Então fica aqui um abraço, né? Uma parabenização aí para todos os nossos profissionais aí da educação nessa data especial que a gente comemora amanhã. Aí pergunto aos conselheiros e conselheiras se alguém tem algum ponto de informe para trazer. O DEP não tem também, o DAN também não tem. Esqueci, né? Pergunto também para vocês se todos têm acordo com a aprovação da ata da nossa última reunião, que foi enviada, né, para todos os conselheiros. Se ninguém tiver nada a comentar, a ata, então, da nossa última reunião está dada como aprovada, então, por este conselho. Né? Hoje a nossa secretária não está presente, a Safira, ela está de férias, né? Então a Juliette, que é representante TAI, vai estar lavrando a ata, né, no lugar da Safira, pelo menos foi isso que a Cris me passou, me corrija se eu estiver errado, tá, Juliette? Daí já fica aqui o agradecimento também pela tua disponibilidade, né? A Juliette, que era secretária do colegiado até a última gestão desse colegiado, né? Então fica aqui um agradecimento aí para a Juliette, tá? Gente, então não havendo nenhuma informação, vamos passar para a nossa pauta. Então, primeiro ponto de pauta, apreciação de alterações no plano de contingência local. Eu passo a palavra para o professor Douglas, e aí o Douglas explica, né, por que a gente está trazendo, né, esse ponto aqui para a reunião no dia de hoje, com uma certa urgência, né, Douglas? Opa, boa noite a todos, tudo bem? Então, a gente acabou solicitando, né, a inserção desse ponto de pauta da atualização do plano, né? A gente pode até se questionar, né, mas ele foi atualizado faz 2, 3 semanas atrás, né? Mas tanto o Plancom, né, ele é um documento, ele é muito dinâmico, né? E ele está sempre sofrendo algum tipo de atualização, né? E nós temos algumas atualizações aqui que são extremamente importantes e que dão um impacto bastante grande na organização, principalmente na organização de ensino dos cursos, né? Em especial, né, o que mais motivou, né, foi a questão da capacidade máxima das salas de aula, né? O que acontece, né? Havia sido feita uma marcação, né? Depois a gente acabando indo olhar, outros professores também olhando, né? Viram que poderia reorganizar alguns espaços, né, e consequentemente otimizá-los, né? Isso tem um impacto em, por exemplo, 3, 4 lugares a mais. Só estou exemplificando aqui, depois eu vou explicar bem direitinho, né? Que parece pouco, mas dá um impacto bastante grande quando a gente está falando em ter que fazer rodízio de alunos, escalonamento de horários, né? Então, muitas turmas ficariam até dispensas de ter que fazer um escalonamento, né? Então, até por isso a urgência, como nós acionamos a fase 3 desde ontem, né?
Vou dar um exemplo, o curso de agronomia, né, na qual eu sou coordenador, ele iniciou ontem, né, as aulas teóricas presenciais na fase 3, né, outros cursos iniciarão na segunda-feira, né, então a gente conseguiria melhorar esse planejamento, né, e além disso tem algumas outras colocações aí que a gente já vai apresentar, ok? Bom, então eu vou trazer aqui uma apresentação bem breve, né, com os pontos que foram alterados, né, além do que já estava ali além não, dos que são aqueles que a Cris acabou mandando por e-mail, né, eu só aqui faço alguns destaques, né, além disso, né, houve no dia 5 de outubro, né, na última reunião do colegiado foi informado, né, que a comissão local ela teria uma nova composição, né, e depois no dia 5 de outubro, né, saiu a nova portaria, né? Então, no Plancom, foi feito ali conforme o documento, né, a atualização de todos os membros, né, no qual houve alteração da coordenação, né, da comissão local, e também alguns membros que acabaram saindo e outros que acabaram entrando para colaborar, né. Então, essas informações, elas já estão ali na página 2 ou 3, se não me engano, né, já com os nomes da nova portaria, certo? Então, essa é uma das atualizações, né? Além disso, né, houve aumento da solicitação de lotação na Coordenadoria de Assuntos Estudantis, CETIC, Laboratório de Ciências da Natureza, salas de aula, Laboratório de Alimentos, Desenho Técnico e a inclusão do Laboratório de Artes que não estava no Plancom. Ela não estava sendo usada e acabou que ela estava fora e agora ela precisa ser inserida, né? Então, isso também é uma atualização, né? O que acontece, né? Por que ocorrem esses aumentos, né? Então, às vezes fica essas dúvidas, poxa, mas estava dimensionado de um jeito, depois vai aumentar a lotação. O que acontece, né? O dimensionamento ele foi feito lá na fase 0, o primeiro dimensionamento lá atrás, né? E muitos não foram, o dimensionamento de muitos locais, né? Eles não ocorreram, por exemplo, de forma presencial, indo lá, fazendo medições, simulações, vendo situações, né, que poderiam ser feitas, né, para a gente poder ter a lotação, né? Então, lá atrás foi feito, né, e aí eu lembro quando a gente foi para acionar a fase 1, né, mesmo ainda não utilizando ali os laboratórios, todos eles foram demarcados conforme, né, aquele primeiro dimensionamento do Plancom, né. E aí quando começou a voltar as atividades presenciais, os professores frequentando os laboratórios, né, preparando aula, atividade de pesquisa, enfim, né, foi visto que vários espaços, né, são passíveis de serem adequados, né, para a gente ir respeitando 1,5 m, né, então a gente sempre utiliza esse critério, né, eu gosto de falar, né, que a comissão local, ela não determina, né, quantas pessoas podem entrar em cada, ela não quer determinar, não quer falar, aqui pode só isso, aqui pode aquilo, tal, a gente só vai lá, faz a medição, ver se respeita o espaçamento, né? E cada curso, cada setor, né, acaba tendo uma maior informação se vai poder usar aquela lotação e tal, né? Visto que é uma lotação máxima e não uma lotação obrigatória, né? Mas a gente faz ali os redimensionamentos, né? Buscando cumprir 1,5 m de acordo com as demandas, né? Então a gente também não vai lá medir um laboratório e muda por conta própria, né? Então a comissão, ela recebe o pedido do coordenador do curso, do laboratório, do setor, enfim, para ver se é possível, né? E aí a gente acaba indo lá junto com o professor, faz as medições e vai fazendo algumas simulações, né? Só para a gente poder entender como é que surge esses aumentos, né? Que às vezes pode gerar alguma dúvida, né? Por exemplo, né, as salas de aula, isso aqui elas já foram redimensionadas, já foram organizadas, né, buscando manter o distanciamento de 1,5 m entre aluno, né? E também distanciamento, né, entre aluno e professor, né? Até se a gente for ver, em muitas ocasiões você vai ter mais que 1,5 m de distanciamento, né? E aí o que acontece? Nenhuma das salas de aula foi adicionado carteira a mais. Na verdade, a única coisa que foi feito nas salas de aula, e que é uma atualização e que resultou no aumento da capacidade de 4 lugares por sala, é justamente a organização, o reordenamento das carteiras. Qual começa com fita, qual não começa com fita, a mesa para canhoto, etc. e tal. Então, foi mais uma reorganização dos espaços, onde foi possível, então, otimizá-los, né? Dessa forma, né, nós temos, então, duas dimensões de sala, né? As salas de 70 metros quadrados e as de 57,20 metros quadrados, né? Então, elas sofreram aqui uma alteração, ambas
ambas de todos os dois tipos de sala de 4 lugares, então uma pessoa a mais por fila, né? Então, o que acontece? Essas salas menores, né, elas são 4 filas, até tem mais de 1,5 m entre fila, mas aí foi mantido, porque não tem como fazer diferente, né? Mas são 4 filas de 5 lugares, e as salas maiores são 5 filas, são 4 filas, desculpa, de 6 lugares, então dando 20 e 24 alunos, mais o professor, né? Então, respeita essa capacidade de 21 pessoas para a sala menor e 25 para salas maiores, né? E a do bloco agrícola permaneceu igual, essa não tem como, não foi possível alterar, né? Essa permaneceu igual com a lotação de 20, né? Mas então, salas menores subiu de 17 para 21 e as salas maiores de 21 para 25. Então, foram 4 lugares a mais, sempre respeitando 1,5 m, ok? Então, essa é uma das atualizações, né? E que talvez gere um impacto bastante importante na organização dos cursos, né? Em função ali do retorno das atividades, das aulas teóricas presenciais, né? O laboratório de artes foi inserido no Plancol, né? Então, até aqui, botei umas fotos aqui, né? Eu tive essa semana passada, eu tive no laboratório, né? Conversei com a professora Michelino, daí eu fui no laboratório para fazer o dimensionamento, né? E aí, como é que é feito, né? Só para ter a metodologia de como é feito, ela com a treina, 1,5 m, e vai fazendo várias situações ali nos locais, né? Para ver se respeita 1,5 m e para ver a capacidade, né? Então, esse laboratório de artes, por exemplo, ele ficou com uma capacidade de 17, ou seja, 16 alunos mais um professor, né? Onde você tem, então, esse distanciamento de 1,5 m entre pessoas, ok? Os laboratórios de alimentos também sofreram um redimensionamento, né? Eram os laboratórios, junto com ciência da natureza, que tinham as menores capacidades, né? Até quando a gente foi marcar, os lugares eles ficavam bastante distantes, né? E aí foi solicitado, né? Se poderia lá ver, se não teria como otimizar os espaços, né? Aonde então foi feita aí as medições laterais, de frente a frente, né? Para questão de respeito de 1,5 m, né? Os espaços eles foram demarcados, né? As banquetas aqui elas são inviabilizadas, então só fica o número exato de banquetas disponíveis, né? Então isso aqui foi feito, esse redimensionamento, né? E aí ele acaba alterando, né? Então talvez são os laboratórios que teve um pouquinho de mais impacto de aumento, porque eles estavam com uma capacidade extremamente reduzida, né? E aí que varia de 13 a 16 de acordo com o laboratório, né? Alguns laboratórios são maiores, né? Outros ali tem uma medição um pouquinho menor. Lembrando que isso aqui é a capacidade máxima, né? Ou seja, tem ainda o professor, e no caso de uma aula prática, se tiver um técnico junto, né? Ele também entra nessa conta de capacidade máxima, né? Então não são 13 alunos, 14 alunos, né? Então a gente precisa respeitar essa capacidade, né? E aí, claro que eventualmente se tiver alguma atividade, dependendo do equipamento, da prática, né, é possível muitas vezes a não utilização da capacidade máxima, dependendo da dinâmica a ser utilizada, né? Mas respeitando o distanciamento de 1,5 m, é possível ter essa lotação, né? E o Ciência da Natureza, né? Ele também sofreu um aumento grande, né? Até a gente estava em 3 professores fazendo a medição lá na sexta-feira. Ele passou, por exemplo, de 6 lugares para 16 lugares. Aumentou 10 lugares, respeitando 1,5 m tranquilamente. Até eu brinquei com outro professor, né? Se a gente quisesse forçar um pouquinho mais, aumentava a capacidade, mas esse não é o objetivo, né? O objetivo é você manter o nível de segurança, né? Mais otimizando os espaços, né? Mas ali fazendo uma série de medições, disposição de microscópios, enfim, né? Todos eles respeitando 1,5 m, você consegue ter esse aumento, né? Isso é extremamente importante, principalmente a organização das atividades, né? Então, aqui também são algumas alterações que ocorreram, né? A nível de laboratório, né? Então, sala de aula, laboratório de artes e laboratório de alimentos, tá? Esse mesmo redimensionamento que ocorreu no alimentos já ocorreu em outros cursos, né? O pessoal de edificações já solicitou antes isso, já está há algum tempo com um redimensionamento novo, né? Então, todos os espaços, todas as salas, todos os laboratórios, elas acabaram, de informática também, né? Alguns ali de manutenção, né? Todos eles acabaram tendo esse redimensionamento, né? Então, foram feitas adequações. Em relação aos setores, né? A CETIC, né? Solicitou se pudesse ser aumentado. Eles estavam com lotação de uma pessoa, né? Até eu entrei lá na sala junto com o Diego, que é o coordenador do CETIC, né, quando ele solicitou.
E você consegue tranquilamente, tem ventilação ali, né? As mesas ali ficam até mais que 1,5 m, né? Respeita tranquilamente 1,5 m, né? E aí a solicitação foi alterar para 3, né? E aí até, volto a frisar, né? Isso não quer dizer que o setor vai ter sempre 3 pessoas, né? Ele até comentou, né, que ali vai ser feita uma escala de revezamento que dificilmente vai ter 3, né? Ele trabalha às vezes pode coincidir 2, né? Mas o local ele consegue comportar até 3 pessoas sem nenhum risco, né? Mantendo todos os critérios de biossegurança, né? E a coordenadoria de assistência discente, lá o Kleber também solicitou, né? Elas estavam com uma capacidade de 1 pessoa, né? E se poderia aumentar para 2, né? Então, o Kleber ele também é da comissão local, né? Ele fez as medições lá, tranquilo, respeita muito mais que 1,5 m também, né? Tem ventilação, então achamos que seria viável esse aumento de 1 pessoa para 2, né? Eram 2 setores, estavam com 1 pessoa, e aumentar uma para 2, outro para 3, né? Então, essa seria outra alteração, né? Esses 2 setores. O laboratório de desenho técnico também, o coordenador do curso de edificações, o professor Alexandre, entrou em contato comigo na semana passada. O laboratório de desenho técnico estava dimensionado para 15 pessoas, se não me engano, 14 ou 15 pessoas, né? E aí ele fez a disposição ali das mesas dele com outros professores, né? E conseguiu deixar 20, né? Respeitando 1,5 m, né? Então conseguiria também ter esse aumento, né? E aí teve a inclusão do Plancon, né? Do laboratório de artes, né? Com para 17 pessoas, como eu mostrei as fotos, né? Até como eu falei que ia ter essa atualização, né? Esse redimensionamento, né? Na sexta-feira passada, a comissão passou alguns locais, dando uma revisão, né? Nos locais, com a trena, tudo, né? Objetivando, né? Verificar se está sendo cumprido ali o distanciamento de 1,5 m, né, entre os espaços, tudo, né? Então, esses vão ser trabalhos que vão ser feitos periodicamente, né, para a gente tentar cumprir os protocolos, para a gente tentar não, né, para a gente cumprir os protocolos de biossegurança, né, e consequentemente o retorno seguro das atividades, né? Então, essas são as atualizações de inclusão, né? Então, nós temos sala de aulas, laboratórios, os setores, né, atualização da portaria, e aqui eu só trago para a ciência de todos, né, os coordenadores estavam, né, solicitando o termo de ciência e responsabilidade para os alunos, né, e aí onde surgiu uma dúvida, né, eu como coordenador de curso, que eu fui procurar na PSS e não encontrei nada a respeito do termo de ciência, né, então até entrei em contato ontem com o CTC, né, solicitando informação a respeito da obrigatoriedade do termo de ciência, né. Então, nós estávamos exigindo, né, a gente estava cobrando dos alunos, né, a própria comissão cobrou dos coordenadores, os coordenadores estavam cobrando dos alunos, né, esse termo, né, e o CTC nos informou que não há uma exigência de obrigatoriedade, né, de termo, né, então esses apêndices estão no Plancon, né, mas só então frisando que não é, de acordo com o CTC, né, não há obrigatoriedade ou exigência, né, pelo menos por hora, né, eles até colocaram, né. Então, em relação às atualizações do Plancon, seriam essas que eu teria. Fico à disposição em caso de dúvidas. Obrigado, Douglas. Gente, alguém teria alguma dúvida, algum questionamento? Acho que não, hein, Douglas? Também foi bem apresentado, né? Parabéns aí pela organização, acho que ficou bem esclarecedor, né? Para que não haja dúvida, né? Uhum. E esse trabalho executado aí pela comissão, aí, coordenado pelo Douglas, foi fundamental bem nesse momento, né? Por isso da urgência da gente chamar, né, a reunião para hoje. A gente voltou à fase ontem, por enquanto está tudo tranquilo, né? E isso já possibilita a organização dos cursos a partir de semana que vem, né? De uma forma um pouco diferenciada, né? Gente, não havendo nenhum questionamento, eu coloco para apreciação no colegiado, né, para a proposta de atualização apresentada pela comissão local agora. Então, pergunto para os senhores conselheiros e conselheiras quem está de acordo com as atualizações propostas e apresentadas aqui na reunião hoje,
permaneça como está. Se tiver algum conselheiro que não está de acordo, por favor, se manifeste no chat ou faça uso da palavra. Então, não havendo nenhuma manifestação contrária, a presidência do colegiado dá por aprovada a atualização no plano de contingência local IFSC Campos Canoinhas, apresentada no dia 14/10/2021. Então, o próximo ponto de pauta também é com o professor Douglas, né? Apreciação de regulamento do colegiado de curso de agronomia. Douglas, passo a palavra novamente para você. Então, obrigado. Deixa eu só mudar aqui a apresentação. Compartilhar o doc aqui, que tem nós tivemos uma sugestão do Lucas. Ele não está presente hoje na reunião, mas ele pediu, ele acabou falando comigo, daí eu acabei colocando aqui uma consideração dele. Bom, então vamos lá, apresentar então o segundo ponto de pauta, né? Agora como coordenador do curso de agronomia, né? O que acontece no semestre passado, né? Então a gente, tanto o colegiado quanto o NDE, né? Eles trabalharam nos seus regulamentos, né? Existe uma regulamentação do CEP, né? Só para exemplificar, do colegiado, se não me salvo engano, ela é de 2010, então ela tem 11 anos a resolução. E o que acontece, né? Muitos dos cursos de graduação têm seus próprios regulamentos, né? Aprovados no campus, né? E que serve de norte, então, né? Para os trabalhos do colegiado, né? E o que acontece, né? Eu assumi a coordenação em abril, né? E aí a gente ia acabar alterando tanto o NDE quanto o colegiado, né? E surgiram várias dúvidas, né? Como que a gente ia fazer, por que ia fazer isso, etc e tal, né? Então você tem o regulamento do CEP, né? Mas às vezes algumas coisinhas acabam passando batido, né? Então o que a gente acabou decidindo, né? Fazer discussão, né? Para a gente ter os nossos regulamentos, né? Isso também eu acredito que mostra a organização também do curso, né? Quando você tem seus próprios documentos para balizar, né? Tanto o NDE quanto o colegiado, né? Então, como é que a gente montou esse documento, né? Que vocês receberam também em PDF, né? Nós pegamos o do CEP, né? A resolução do CEP, né? De colegiados e cursos de graduação, e pegamos todos os outros regulamentos de vários cursos, né? Para a gente ter um norte, né? Para a gente saber onde é que a gente está pisando e ver como é que funciona isso, né? Como é que cada curso faz, né? Tem um curso de agronomia no IFSC, também lá em São Miguel, que também tem o seu regulamento próprio, né? Então, para a gente tentar adequar isso, né? Então, nós montamos uma minuta, né? Baseando nesses documentos, o que nós achávamos relevante, né? Aí os membros do colegiado discutiram, fizeram ponderações, e aí depois fizemos aí a última aprovação, né, com as últimas correções, né? E aí o documento que é apresentado para vocês, né? Então, um documento, né, que ele é baseado na resolução do CEP, realmente é 2010, né, tá aqui, né? Então, ele traz toda a natureza, composição, né? Não vou ler tudo aqui, que ele tem 5 páginas, né? Mas das competências, né, do colegiado do curso, o que o colegiado vai fazer, quais são as suas atribuições, né? Quem é o presidente, né? Que no caso é o coordenador do curso, né? Quais são as atribuições do presidente, né? Como vai funcionar esse colegiado, né? Disposições transitórias, né? E disposições finais, né? Então é um documento relativamente simples, né? Mas que ele traz algumas informações importantes, né? E ajuda, por exemplo, quando tiver uma troca de coordenação, quando tiver uma troca de membro do colegiado, né? Isso auxilia no trabalho, né? Então deixa as coisas mais organizado, né? Aí, esse é o documento, né? Não sei se alguém tem alguma consideração. Eu trago aqui, eu já deixei destacado as duas que o Lucas comentou, né? Ele mandou mensagem ontem, né? E aí eu fiquei de levar esses 2 pontos, né? Aqui, na verdade, essa primeira eu acabei alterando, né? Ele estava no documento que vocês receberam, estavam que os representantes relacionados, né? Aqui no caso, coordenador do curso, os representantes do curso, né? E aí composto pelos 3 eixos: recursos naturais, produção alimentícia, infraestrutura, informação e comunicação. Desculpa, 4 eixos, né? Que compõem o colegiado, representante discente e técnico administrativo, né? No item 1 aqui, no primeiro,
ele estava que os representantes seriam indicados, né? Então, o Lucas comentou que até na resolução do CEP, né, eles receberam uma orientação ali da ADS, né, que eles deveriam usar o documento do CEP como você não puder fugir do que está escrito, né? E aí o indicado não competiria a nós, né? Não compete a nós, né? Então o ideal seria ser eleito, né? Fazer a eleição de segmentos, né? Até aqui a gente tinha escrito que a parte de discente seria por eleição e os outros representantes indicados, né? Por que a gente colocou indicado, né? Porque a gente tem uma disciplina de edificações, uma disciplina de informática e uma disciplina de alimentos, por exemplo, né? Então tem um professor só, né? Então não necessitaria eleições, né? Mas dentro do eixo vai ter mais, né? E pode ser que futuramente tenha mais de um professor de um eixo, por exemplo, né? Então isso possa gerar algum problema futuro, né? Então, eu até achei que é bem aceitável ali a justificativa, né? E até aqui no documento que eu estou compartilhando, né? Eu coloquei que em vez que serão indicados, serão eleitos em cada segmento pelos seus pares, né? Então essa foi uma alteração que o Lucas pediu, né? Não sei se alguém tem alguma consideração a respeito, né? E uma segunda, e aí eu acabei ficando na dúvida, né? Porque na resolução do CEP, ele fala que o mandato é de 1 ano, permitindo a recondução, né? Então, até o conselheiro Lucas, né? É meu suplente aqui no colegiado, só não pôde participar hoje. Ele colocou que no documento do CEP é 1 ano, permitindo a recondução, né? E aí, quando eu até mandei para ele, quando a gente vai pegar outros regulamentos de outros cursos, você tem 2 anos permitido uma recondução. Então, você tem alguns documentos que não balizam com esse do CEP, né, que adotam o 2 anos permitindo a recondução, né. Até aqui a gente colocou 2 anos, porque daí coincidiria com o NDE, daí quando renova o NDE, acaba renovando o colegiado, né. Como boa parte, o núcleo, o maior número de membros é do eixo de recursos naturais, né, que ele acaba se dividindo entre NDE e colegiado, né. Quando você acaba alterando um, você acaba mexendo no outro, né? Você não consegue só alterar um, você acaba mexendo no outro. Até por isso que foi tentado padronizar o tempo de mandato, tanto do NDE quanto do colegiado, né? Porque acaba mudando quando altera um. Então, particularmente, eu acabei ficando na dúvida, né? Todos os outros regulamentos falam ali na eleição, então não tinha nem o que. Acho que acabou sendo um equívoco, né? Ter colocado indicado. E a questão do mandato. Aí no do CEP é 1 ano de recondução, mas vários outros regulamentos falam 2 anos permitindo recondução, né? Que nós achamos que era o mais adequado também, né? E aí ficou essa dúvida, né? Esses eram os 2 pontos que ele tinha e que, na verdade, depois eu também considerei. Não sei se alguém tem alguma consideração, alguma dúvida ali referente ao documento, né? Gente, alguma ponderação em relação ao documento, além da exposta aqui pelo professor Douglas, que foi recomendada pelo professor Lucas? Então, minha sugestão é que a gente coloque, então, para apreciação, né, acatando a sugestão do professor Lucas. Uhum. Então, pergunto aos senhores conselheiros se todos têm acordo em aprovar o regulamento do colegiado do curso de agronomia, juntamente com a solicitação de alteração feita pelo professor Lucas, apresentada aqui pelo professor Douglas. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aqueles conselheiros que forem contrários, por favor, se manifestem no chat ou façam uso da palavra. Não havendo manifestações contrárias, a presidência do colegiado dá por aprovada o regulamento do colegiado do curso de agronomia. Então, está aprovado. Agradeço a presença de todos, agradeço o professor Douglas pelas 2 apresentações, pelos 2 pontos de pauta. Né? Abro aqui mais uma vez espaço, se alguém quiser fazer algum comentário, trazer algum recado.
Então, não havendo solicitação aqui do espaço, então, uma boa noite a todos, agradeço imensamente a presença de vocês. Se encontramos aí na próxima reunião, tá bom, gente? Boa noite.